Bom, galera, agora vamos ver um teorema que assim, ele é bem conhecido e é usado de forma muito errada, que é o teorema das possíveis raízes racionais. Por que ele é usado de forma errada? Olha o nome do teorema, teorema de possíveis raízes irracionais. Primeira coisa que eu já vejo o aluno dando mole, ele confunde o número real com o número racional, e são duas coisas diferentes. Racional, galera, é um número que pode ser escrito na forma de uma fração, um inteiro sobre outro, tipo 1/2, 2/3, 3/5 e por aí vai. O número real é muito mais amplo. Na verdade, o número real é o conjunto maior que você tem antes de entrar para o conjunto dos complexos e introduzir os números imaginários. Então, assim, outra coisa importante são as possíveis raízes. Como você tem também as raízes reais, imaginárias, se um polinômio tem raízes, elas não têm que ser necessariamente racionais. Elas podem ser irracionais, podem ser imaginárias. Então, tipo, você ao usar isso aqui, que eu vou te explicar como, não pode ficar pensando que é um método para eu achar as raízes. Porque pode ser que nenhuma raiz do polinômio seja racional e eu só conclua, olha, não tem raiz racional na parada. E aí, como que eu vou resolver? Aí que tá, né? Claro que questão de prova, quando coloca essas questões em prova, tem um ou outro método dos que vocês estão vendo com a gente que vão se aplicar e funcionar ali. Agora, polinômios foi o que eu avisei na primeira aula. Só com muito treino você vai conseguir se situar, se localizar e fazer a questão da melhor maneira possível. Então, assim, como que funciona isso daqui, beleza? Se eu tenho um polinômio da forma p de x igual a n, x elevado a n-1 com xn-1 até a zero. É aquela notação padrão de polinômios, né? Onde esse primeiro coeficiente, que é o an, a gente chama ele de coeficiente dominante. E o a0, a gente chama ele de termo constante, ou termo independente. Por que eu estou frisando isso agora? Porque são justamente esses dois que vão ser usados aqui nessa questão. O que é você achar uma possível raiz racional? É achar uma raiz da forma p sobre q, ok? E onde o p e o q são inteiros. O p é um número inteiro, 1, 2, menos 1, e o q é um número inteiro não nulo, né? Só porque você não pode ter uma divisão por zero. E aí, toda raiz racional, se tiver alguma, eu friso bem isso, vai ser dessa maneira, da onde que eu tirei esse p e da onde que eu tirei esse q? Aí que tá. Você vai olhar para o polinômio ali em cima, e se o p, né, se tiver raiz racional, e você quer começar a explorar a existência ou não delas, esse p aqui, ó, ele é, no caso, divisor do a0. Pô, mas não tem várias possibilidades? Se eu boto o número lá no final 8, por exemplo, quem é divisor do 8? Uma galera, 1, 2, menos 2, 4 e por aí vai. Calma aí que eu vou te explicar isso. E o que, por outro lado, o cara que serve de denominador, aí ele é divisor de AN. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai perceber aqui que a aplicação disso se dá da seguinte maneira. Eu vou começar por um exemplo, tá? Senão você vai ficar atrapalhado. Você vai olhar para o polinômio e vai formar uma lista de possíveis p's, ou seja, uma lista com todos os divisores do a0. Vai olhar para o polinômio e formar uma lista com os possíveis q's, ou seja, uma lista com todos os divisores do an. E aí vai juntar essa galera. Vai combinar cada possibilidade nesse daqui sobre cada possibilidade nesse daqui, formando uma fração. Então daí você percebe que eu vou ter vários valores a serem candidatos a serem raízes do polinômio. Calma que tu vai entender. Vamos para esse aqui? Ó, as dimensões de um paralelepípedo retângulo são dadas pelas raízes do polinômio a seguir. Então deu o polinômio e perguntou a razão entre a área total e o volume e as suas dimensões. Na verdade, o teorema vai ser mais usado na letra B. Aguenta aí que serve a letra A para a gente revisar algumas coisinhas, tá? Bom, na letra A, isso aqui, ele fala que as raízes do cara, vamos chamar as raízes de A, B e C. E aí ele fala que as raízes são as dimensões de um paralelepípedo, uma caixa. Caixa de sapato. Prisma deitado. Prisma de base retangular. Por aí vai. E aí, como essa galera são as dimensões
de um prisma, o que vai acontecer? Ó, tem então aqui uma dimensão que é A, outra que é C e outra que é B, beleza? O que é a área total de um prisma? São as áreas das faces da figura que são iguais 2 a 2, né? Tem duas faces com lados B e C, direita e esquerda. Tem duas faces aqui na frente, ó, com lados A e C, porque se ali no cantinho é C, aqui também é, né? Que é a mesma altura. E base também, né? Tem a base de baixo e a base lá em cima, com dimensões A e B, ok? Então, o que eu quero que você lembre? Que a gente já viu isso em espacial. A área total de uma figura como essa são as áreas dos 6 retângulos que formam um paralelepípedo tomados aqui de 2 em 2. Ok? Isso é a área total. E o volume? A gente sabe que é o produto das 3 dimensões, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Como ele quer a razão entre isso, fica a vaga impressão de cara de que você vai ter que achar as raízes para substituir uma a uma ali dentro. Mas é óbvio que não. Olha, o que você tem aqui, ó, são aquelas relações de Girard, lembra? De soma e produto. Isso aqui você consegue extrair do polinômio. Isso aqui também você extrai de lá. É aquela parada de menos B sobre A, C sobre A, D sobre A e por aí vai. Então, quando você dividir no caso aqui, a área total pelo volume, isso vai dar 2 vezes AB mais BC mais AC sobre ABC. E aí, vamos lembrar, né? Se fosse a soma, eu usaria esse primeiro coeficiente, aquele produto 2 a 2 vem daqui. E o produto ABC vem daqui. Só lembrando o lance do sinal, né? Ó, soma menos B sobre A. Produto, aí ó, troca, não troca o sinal. E lembra que é isso sobre isso, 7 sobre 3. Isso que está aqui dentro, ele é igual a 7 terços. Troca, não troca, troca. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 terço, ok? Então, no final, o que você vai ter aqui? Você vai ter em cima 14 terços, embaixo 1 terço, o 3 de um corta com o do outro, e aí a razão que ele pediu para a letra A é igual a 14. Isso aqui não é ainda o que a gente está querendo. Agora, vamos pegar aqui e vamos olhar realmente a letra B, que é essa que é o objetivo daqui da gente. Vou apagar aqui em cima, senão volta aí um pouquinho e dá um print na tela. E aí, vamos lá. Se ele só quer na chincha que eu ache as dimensões são A, B e C. As dimensões são as raízes da expressão. E aí, ou tem alguma fatoração milagrosa aqui que eu não estou enxergando sinceramente, ou você vai apelar para esse teorema. Não é que ele sempre dê certo, mas também é aquilo, né? Se está esgotada todo quanto é técnica para você usar e achar as raízes, e ele está perguntando isso, é porque deve ter um jeito de achar. Então, provavelmente, quando você aplicar o teorema, alguma raiz, pelo menos uma, você vai obter, tá? Então, olha só. Aqui, ó, pelo teorema, eu tenho que me ater aqui e olhar para o coeficiente dominante, que é 3, e para o A0, que é menos 1. Lembra como é que era? Vê no teu caderno aí, ó. O P, ele é um possível divisor de quem? Do A0, do que está lá no final. E aí, divisor de mais 1 a menos 1, galera, é quem? Mais ou menos 1 mesmo. Aqui eu vou anotar, inclusive, com um sinal, tá? Então, quem divide menos 1? O 1 e o próprio menos 1. E o Q, que é o que compõe o denominador, ele é um possível divisor do primeiro coeficiente. Quem é que divide 3? 1 e 3, ou seus opostos, menos 1 e menos 3. Então, você vai ter mais ou menos 1 e mais ou menos 3 aqui dentro. Então, com isso, quem é que são as possíveis raízes racionais? É você pegar, então, ali e aí, o que você vai ter? Combinar
cada P com cada Q. Como assim? É você combinar, ó. Menos 1 sobre cada um dos que estão aqui. Menos 1 sobre 1, menos 1. Menos 1 sobre menos 1, mais 1. Depois, mais 1. Menos 1 sobre 3, menos 1 terço. Menos 1 sobre menos 3, mais 1 terço. Tá legal? E aí as outras eu já fechei aqui as chaves, porque as outras vão repetir o que eu já achei, né? Quando eu fizer mais um como numerador, com algum desses como denominador, qualquer possibilidade que vá aparecer já está aqui. Tem questão que, devido ao contexto do enunciado, você já consegue cortar de cara os valores que estão aqui dentro sem ter que ficar testando. Ah, de repente eu não te avisei. Você está estabelecendo uma lista das possíveis raízes racionais. E tem alguém que já está em casa falando assim, caramba, a parada é do terceiro grau. Aqui tem 4 valores. Como assim? Foi o que eu te avisei. Quem disse que quem está na lista é a raiz do polinômio? O que acontece é assim, ó, se existe raiz racional, ela vai ser uma das que estão aqui. Mas quem disse que tem raiz racional? Pode ser que eu teste e nenhuma delas dê certo. Como assim testar? Testar mesmo. Como é que eu vejo se o número é raiz do polinômio? Você joga ele lá dentro da expressão e vê se a conta vai dar o quê? Vê se ela vai dar 0. Eu tenho que fazer isso? Tem. Não tem jeito. Agora, nesse caso em particular, nessa questão, as 3 raízes têm que ser o quê? Positivos, porque elas são lados. São lados de uma figura. E não existe lado negativo, tá? Ah, mas de repente uma negativa e as outras não. Não tem como, porque são 3 dimensões, então são 3 raízes. As 3 têm que ser positivas. Logo aqui, ó, eu não vou nem testar nem o menos 1, nem o menos 1 terço. Sobrando apenas 1 e 1 terço, que fica bem mais fácil, né? Você verificar se 1 é raiz é, na prática, verificar se a soma dos coeficientes dá 0. Pô, e não dá, né? 3 com menos 3 é menos 10, vai ficar menos 3, menos 4, já era. Então, provavelmente 1 terço que é a raiz. Mas vamos testar. Claro, se 1 terço não for, tô ferrado, né? Porque quem que será a raiz, né? Então, ó, testando 1 terço, para x igual a 1 terço. Aproveitar que o polinômio está aqui embaixo ainda. Ficaria o quê? Ó? 3 vezes 1 terço ao cubo, menos 13 vezes 1 terço ao quadrado, mais 7 vezes 1 terço menos 1. Que aí isso vai dar o quê? Vai ficar então aqui 3 vezes 1/27, menos 13 sobre 9, mais 7 terços, menos 1. Aí pronto. Que aí você corta o 3 de cima com 9 de baixo, você vai ter então o quê? Vai ficar aqui 1 nono, menos 13 nonos, 7 terços menos 1 dão 4 terços. E olha aqui, ó, 1 menos 13 menos 12, né? Menos 12 sobre 9, mais 4 terços. Só que se você simplificar ali, vai dar exatamente, divide por 3 em cima e embaixo, uma conta que é menos 4 terços com 4 terços, ou seja, vai dar 0, tá? Então, como P de 1 terço dá 0, significa, então, que x igual a 1 terço é a raiz. Tá, mas você tem 3 raízes para encontrar. E as outras? As outras provavelmente não são racionais. E como é que eu saio do lugar para encontrar as outras, gente? Tem um K de terceiro grau. Já tem uma raiz, abaixo o grau por Breuil-Ruffini, tá? Então vou apagar aqui contigo para a gente fazer o seguinte. Aqui pega, vamos reescrever o polinômio aqui em cima, tá? E como eu já sei que 1 terço é raiz, eu posso agora abaixar o grau facilmente achando as demais raízes. Anota aí que 1 terço já foi. Então como é que era a cara dele? Era 3x ao cubo menos 13x2 mais 7x menos 1 igual a 0. Lembra do Breuil-Ruffini como é que era? Ó, você vai montar aquela tabela
colocar os coeficientes aqui em cima. E aí, ó, você vai fazer o quê? Ó, abaixo 3. E aí, você pega aqui, ó, 1/3 vezes 3 dá 1. Com menos 13, menos 12. Depois, 1/3 vezes menos 12 dá menos 4. Com 7, isso vai dar 3. Finalmente, 1/3 vezes 3 dá 1. Com menos 1 é 0. Então pronto, ó. O que importa são os 3 primeiros coeficientes, né? Então a equação que contém as duas raízes que faltam é essa daqui, que dá para cortar e simplificar todo mundo por 3. Agora vamos pegar e achar o delta disso. Acha o delta disso daqui, ó, que aí você vai ter o quê? Ele vai ser b² menos 4ac. Então você vai ter que isso vai dar 12. E aí, se você fatorar o 12, isso vai dar o quê? 2 raiz de 3. Então o x vai ser menos b mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2a, o a é 1, né? Sobre 2. Então você vai ter 2 mais ou menos raiz de 3 aqui. É sempre bom verificar, claro que nesse caso isso não pode acontecer, senão eu não tenho... Se alguma raiz der problema, de que, pô, ela é inválida, então a questão tá errada, porque eu tenho que ter 3 raízes e positivas. Então, assim, se habitue em questões como essa, que veio de lado de figura plana ou espacial, a observar que o lado não pode ser negativo e por aí vai. Por exemplo, aqui tudo bem, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Mesmo no caso do menos, ó, 2 menos 1,7, cerca de 1,7, né? Ainda é positivo. Só para te mostrar que está realmente aqui tudo correto. Então eu achei 1/3 e esses dois como raízes. Logo, as dimensões da figura são 1/3, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Esses são os lados que ele queria. E aí, com isso, eu acho que você entendeu como que o teorema das raízes racionais funciona. Então, ele não é milagroso, não é uma técnica, porque o pessoal vive procurando isso. Eu quero uma técnica que resolva qualquer polinômio, que ele não tem, tá? Polinômios, quando você vai para a faculdade de engenharia, você percebe que existe até matéria de pesquisa, dependendo do grau, dependendo da cara dele, para você achar as raízes. E muitas vezes você tem uma matéria chamada cálculo numérico, em que você faz isso computacionalmente. Então, o tipo de questão que cai para você em prova, por mais complexa que seja, ainda é um apanhado, ainda é um lado mais assim, amanceado, mais facilzinho do que os pesquisadores lidam. Então, para isso aqui cair, é claro, nessa questão, se 1/3 não tivesse sido raiz, caramba, tô ferrado, não teria mais nada. Por isso que eu já sabia que provavelmente era por esse teorema aqui que a questão seria feita. Tá bom? Você dá frente para você tirar um print. Printou aí. Então volta no vídeo se você não tiver entendido e vamos partir para mais um teorema no próximo bloco. Valeu!